Dom Bosco inspirou o início de um vasto movimento de pessoas que trabalham de diversos modos em favor das juventudes. A família salesiana compreende hoje mais de 30 grupos oficialmente reconhecidos e um número de mais de 500 mil membros, e crescendo. Esses grupos vivem em comunhão recíproca, compartilham o mesmo espírito e continuam a missão iniciada por Dom Bosco com suas vocações específicas. Quer conhecer um pouco mais sobre o que é a família salesiana? Então, eu te convido, jovem. Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sim, muito bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse podcast Vamos Juntos. É com muita alegria que eu, Padre Neto, te recebo aqui neste espaço para a gente dar passos em direção ao conhecimento, ao crescimento da nossa fé, do nosso sentido de igreja e da nossa espiritualidade juvenil salesiana. Seja mesmo bem-vindo e bem-vinda, te acolho do fundo do coração. O tema que a gente vai tratar hoje, como vocês já perceberam no início, é sobre a família salesiana. Esse conjunto de diferentes instituições e movimentos que estão dispostos a seguir a espiritualidade e a missão propostas por Dom Bosco. Essa espiritualidade está baseada em alguns valores, mas todos eles oriundos de São Francisco de Sales, que a gente já falou um pouquinho dele aqui no início desse ano. Minha gente, Dom Bosco, muito conhecido daqui da nossa paróquia, né? Lógico que é o padroeiro dela, né? E também é um santo conhecido na igreja inteira. Os maiores feitos de Dom Bosco, pelo que a gente consegue compreender a partir de sua história, é a genialidade pastoral desse homem. Eu admiro demais a partir da sua coragem, do seu esforço e do tamanho de sua fé. Esse homem, de diversos modos, conseguiu tocar muitas vidas e animá-las para que essas pessoas realmente tivessem sentido de vida. E para a gente entender um pouco mais desses passos que Dom Bosco foi dando, é bom a gente conhecer um pouco da história dele. Tudo começa na infância de Dom Bosco. Dom Bosco tem um sonho que lhe marca toda a sua vida. É o conhecido sonho dos 9 anos. A partir daí, ele sente em seu coração o chamado para ser padre. Mas ele queria ser, em suas próprias palavras, um padre diferente dos demais. Dos demais que ele conhecia, que não eram tão afetuosos com os jovens, que não eram tão acolhedores, que não eram tão amigos. E nesse sonho que Dom Bosco tem aos 9 anos, ele escuta do próprio Cristo que os jovens aos quais ele devia tocar e transformar a vida eram seus amigos. Então, nesse sentido, Dom Bosco começa a dar passos em direção ao presbiterado, à sua ordenação, a ser padre, mas sempre acompanhado pelos jovens, afinal de contas ele era também jovem, sempre direcionando o seu trabalho para os jovens, tocando na vida dos jovens. A partir daí, ele desenvolve aquilo que a gente conhece como o oratório, que é uma missão, um jeito específico de Dom Bosco de fazer pastoral, que fazia com que as crianças e adolescentes, os jovens da sua região, que eram muito pobres e em sua maioria órfãos, tivessem alguém que os ajudasse a crescer na fé, a entender-se enquanto pessoas de Deus, a ter esperança na própria vida. Afinal de contas, esses meninos não tinham seus direitos garantidos como hoje na Constituição do Brasil a gente tem por lei. Toda criança tem direito à educação, à saúde, à moradia. No tempo de Dom Bosco isso não era regulamentado e quase ninguém se importava com a situação das crianças mais pobres. Eram poucas as instituições que cuidavam dessas pessoas e a demanda era muito grande. Então Dom Bosco foi percebendo quanto importante era a missão que ele tinha pela frente. Bom, com um grande amigo, que inclusive depois se tornará santo oficialmente pela igreja, José Cafasso, e aí a gente já conhece como São José Cafasso hoje em dia, ele foi apresentado à história de um outro santo. José Cafasso era o diretor espiritual de Dom Bosco, era alguém que o acompanhava, que dava força e estimulava na sua fé.
Igual como hoje, certamente você deve ter aí com um padre que te ajude, ou alguma freira, ou algum amigo que te anime na vida espiritual. Pois muito que bem. Então, José Cafasso apresenta a Dom Bosco uma figura de um santo que com certeza ia ajudá-lo muito a poder entender melhor a sua missão e desenvolvê-la de maneira mais eficaz. E quem é esse santo? São Francisco de Sales. Ele foi um santo, como a gente já até falou aqui no podcast, acho que num episódio do comecinho do ano da gente, no comecinho de 2022 aqui. Esse santo, ele era conhecido por ser o santo da bondade. São Francisco de Sales, ele propunha a alegria como um caminho de santidade. E essa santidade era proposta não somente aos padres, às freiras, aos consagrados e consagradas. A santidade proposta por São Francisco de Sales era para os leigos. Ele dizia que todo mundo podia atingir a santidade, viver a beatitude, a felicidade de uma vida unida a Deus. Então, a partir dessa proposta e desse jeito bom de lidar com as pessoas, Dom Bosco encontrou um método para atingir o mais íntimo da vida dos jovens que ele acompanhava. E aí esses meninos estavam agora nas mãos de um grande educador e também de um grande santo. Dom Bosco disse que se não fosse a inspiração de Francisco de Sales, ele não teria conseguido desenvolver quase nada na sua missão. O jeito que Francisco de Sales inspirou Dom Bosco foi essencial para que ele começasse a desenvolver a sua missão, que logo depois vai ser conhecida como a missão salesiana. É daí que vem, inclusive, o nome do Instituto da Pia Sociedade fundada por Dom Bosco. A nossa congregação, os Salesianos de Dom Bosco, nós temos esse nome a partir do próprio santo mesmo, Francisco de Sales. Dom Bosco inspirou de verdade todo o seu jeitinho de trabalhar com jovens neste grande homem. Bom, baseado em São Francisco de Sales, Dom Bosco começou um trabalho muito bonito no oratório. O oratório compreendia um espaço de liberdade, de crescimento na fé, de desenvolvimento profissional, educativo, afetivo e humano, além de religioso, de todos os jovens que ali entrassem. Então Dom Bosco conseguia, a partir de diversas dinâmicas, tocar a vida dos jovens. Quais eram essas dinâmicas? Começava com uma conversa personalizada. Dom Bosco não entendia aquelas crianças e os jovens como qualquer coisa. Dom Bosco entendia aqueles meninos como vidas a salvar. Tanto que o lema de sua própria ordenação era Dami animas ceteratole, que quer dizer o quê? Me dê a alma, me dê a vida, aquilo que anima a pessoa e fique com o resto. Então, se o jovem tivesse Deus no coração, animado de força, de esperança na própria vida, o mundo iria ganhar muito, porque seriam só ótimas contribuições, né? Uma pessoa realizada, encontrada e que se sente amada só vai contribuir com o mundo. E era assim que Dom Bosco fazia seu trabalho com os jovens. Conversava bem com eles, propunha para eles momentos de crescimento na fé, com catequese, muita oração, para que eles se sentissem mesmo unidos a Deus com o auxílio da Virgem Maria, e também profissionalização, dava educação para os meninos, então ele ensinava o que ele podia nas diversas profissões que ele já tinha assumido na sua vida seminarística. Além dos estudos básicos, ele também dava cursos profissionalizantes para esses meninos. Minha gente, a missão se tornou cada vez maior, mais exigente, mais dificultosa, e ele foi contando com a ajuda de alguns leigos e outros padres que o acompanhavam na missão. No entanto, isso precisava ser mais efetivo, porque não bastava somente querer ajudar de longe. Para que a missão salesiana de verdade acontecesse, a pessoa tinha que estar com o coração todo entregue na missão. Então isso não podia ser de qualquer jeito. Dom Bosco então entendia que era preciso uma consagração, um compromisso com aquela missão. Minha gente, como o serviço era muito exigente, Dom Bosco, então, tenta com os próprios jovens do seu oratório fundar 1, 2, 3 vezes, até que finalmente consegue a Pia Sociedade de São Francisco de Sales. O que é isso? É um grupo de rapazes consagrados à missão salesiana. E eles são os Salesianos de Dom Bosco, dos quais eu faço parte hoje em dia, né? Desde 2008. Minha gente, a missão dos Salesianos de Dom Bosco era a mesma missão de Dom Bosco: salvar a vida dos jovens que chegassem no oratório. E este grupo era formado por padres
e por homens consagrados, são os chamados salesianos coadjutores ou os irmãos salesianos. A missão desses dois grupos é a mesma, salvar os jovens, só que uns pela via do presbiterado, de ser padre, como é no meu caso, e outros com a via da consagração e o acompanhamento dos jovens também, então como leigos consagrados. Bom, o tempo passa e desenvolve-se ainda a necessidade de ter uma devoção mais forte para espalhar melhor o trabalho salesiano com um grupo de pessoas mais devotas a Nossa Senhora Auxiliadora. E este grupo surge então e é chamado de ADMA, Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora. Vamos ter um episódio falando muito melhor sobre eles. Esse grupo foi formado em 1862, a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora. Essas pessoas tiveram uma participação importantíssima na missão salesiana, porque espalharam essa bonita devoção ao passo que acompanhavam também Dom Bosco na sua missão. Mais pra frente, Dom Bosco encontra um grupo de moças muito arretadas, e a gente falou um pouquinho dessas moças no começo do nosso podcast ainda, bem nos primeiros episódios, que era Mazarello e o seu grupo de mulheres, de moças que a acompanhavam e faziam uma missão linda, muito parecida com a missão que Dom Bosco fazia. Só que Dom Bosco trabalhava com os rapazes e essas meninas trabalhavam com as moças. Então, a partir da vocação tão explícita e do desejo de santidade tão forte dessas moças, Dom Bosco funda, junto à sua líder, Maria Domingas Mazarello, funda as Filhas de Maria Auxiliadora, as FMA, as Salesianas de Dom Bosco. Então a nossa missão começa a se desenvolver ainda mais. Bom, como vocês já viram, Dom Bosco fundou os Salesianos de Dom Bosco, depois a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora e agora as Filhas de Maria Auxiliadora. Minha gente, a missão estava tendo espaço para todo mundo, né? Um pouquinho mais para frente, Dom Bosco cria um outro grupo de pessoas leigas que sejam comprometidas com a missão. São os chamados Salesianos Cooperadores. Eles têm a função importantíssima de ajudar financeiramente, mas também pastoralmente, a missão salesiana a partir do seu estilo de vida leiga. Então eles vão se ocupar com as obras de caridade a partir do espírito de São Francisco de Sales, junto com os nossos irmãos salesianos, mostrando no mundo aquilo que Dom Bosco já colocava em seus salesianos, o desejo de ser bons cristãos e de ser honestos cidadãos. Essas pessoas vão desenvolver muito, colaborar muito mesmo com a missão. Outros grupos foram somando então a missão salesiana, como por exemplo os ex-alunos das nossas obras. É um outro grupo que Dom Bosco desenvolve a partir da necessidade da missão. Bom, minha gente, esses grupos foram crescendo cada vez mais. Hoje nós temos 32 grupos da família salesiana oficialmente. Isso não quer dizer que só tenham 32 grupos envolvidos na missão salesiana. Diversos outros movimentos e grupos também, de certa forma, estão associados a nós. Alguns outros, inclusive aqui na nossa inspetoria, têm crescido o interesse de fazer parte da família salesiana. Mas vamos voltar ainda um pouquinho para a história. Depois que Dom Bosco morre, a missão salesiana vai ter que continuar. Infelizmente, sem a presença do seu fundador, sem a presença física do seu fundador. Mas a missão não tem como continuar sem o espírito de Dom Bosco. Daí para frente é conservado dentro daqueles grupos realmente o espírito de Dom Bosco. E a gente o vê de maneira mais clara nos seus salesianos. Também o vê nos outros grupos da família salesiana. Esses grupos tiveram que começar a trabalhar mais articuladamente, a se desenvolver de maneira mais forte. Então, dentro de cada especificidade, esses grupos foram crescendo. Até hoje nós temos mais de 30 grupos, 32 grupos trabalhando na missão. É muito bonito, né, minha gente? É uma história realmente muito maravilhosa. E a família salesiana tem um espírito comum, esse espírito de Dom Bosco, exatamente no trabalho com a missão juvenil. E não é uma missão juvenil qualquer, é uma vasta missão, porque principalmente dentro dos ambientes mais populares, porque é onde a necessidade dos jovens ainda é bem maior. Cada grupo
têm a sua característica própria e eles vivem de maneira independente, só que na colaboração, na corresponsabilidade na missão. Cada grupo tem seu estatuto, tem seu regulamento, tem suas normas, mas em todos eles existe um pedacinho importante que vai colaborar com a missão de Dom Bosco. Hoje em dia, desenvolvendo, sendo a presença de Dom Bosco no mundo. Aqui no Brasil, nós temos 14 grupos atualmente cadastrados da família salesiana. Então, dentre eles temos nós, salesianos de Dom Bosco, as Filhas de Maria Auxiliadora, as salesianas, a Associação dos Salesianos Cooperadores, temos também a Associação dos Devotos de Maria Auxiliadora, a ADMA, ex-alunos e ex-alunas de Dom Bosco, ex-alunos e ex-alunas FMA das Filhas de Maria Auxiliadora, as voluntárias de Dom Bosco, as Filhas do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, as Irmãs da Caridade de Jesus, Irmãs de Jesus Adolescentes, a Associação das Damas Salesianas, os voluntários com Dom Bosco, a comunidade Canção Nova e a Congregação das Medianeiras da Paz. Aqui no Nordeste a gente tem mais um outro movimento, que é a CJC, Comunidade de Jovens Cristãos, que está aí crescendo e desenvolvendo seu estatuto, suas normas, suas regras, para, se Deus quiser, brevemente também fazer parte oficialmente da família salesiana. E vai ser muito bem recebido, se Deus quiser. Vamos rezando aí para dar tudo certo. A família salesiana vive em grupos que têm a recíproca comunhão. Compartilham, como eu disse no início, o mesmo espírito de Dom Bosco e continuam a missão iniciada por ele com suas diversas vocações. Existem diversos outros grupos esperando também para ser reconhecidos. É tudo muito lindo, né? E como acontece a missão? Bom, minha gente, o estilo de Dom Bosco é para a salvação dos jovens. E a gente não entende salvação dos jovens se a gente não estiver falando da vida toda dos jovens. Porque se a gente só toca num pedacinho, a gente está devendo ainda outras partes. E Deus cuida da gente como um todo, né? Como o bom pastor que é, ele tem que cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Assim, Dom Bosco, que é o símbolo do espírito e do carisma salesiano, também fizeram por onde tocar em todos os âmbitos da vida dos jovens para poder salvá-los em todos esses aspectos. E assim a missão salesiana acontece desse jeito. A gente toca a vida dos jovens não somente na questão da fé, mas também na questão do seu afeto, do seu sentido de humanidade e também nos aspectos do seu aprendizado, minha gente. A gente desenvolve cientificamente, desenvolve fisicamente, desenvolve espiritualmente e também afetivamente, para que a gente cresça como um humano de verdade, do jeito como é o projeto de Deus. Do jeito salvo, do jeito certo. Então, meus queridos jovens, todos vocês são convidadíssimos a entender melhor, a conhecer um pouco mais de todos esses grupos da família salesiana. É muito fácil, basta você pesquisar aí na internet família salesiana, você vai encontrar um monte de explicação. Em outros episódios, nós vamos falar também de alguns outros grupos importantes da nossa família salesiana. Por isso eu peço que você continue acompanhando a gente para ir conhecendo melhor que a missão salesiana se desenvolve de um monte de jeito. E tem uma coisa linda que eu aprendi na minha história dentro da congregação. Existem os salesianos de Dom Bosco como homens consagrados à missão, mas tem diversos jovens dos nossos movimentos, da nossa articulação da juventude salesiana, que se entendem também como salesianos. Eu acho isso muito bonito. Tem jovem que diz, sou jovem salesiano, sou jovem salesiana. O que quer dizer isso? Ser salesiano, ser salesiana é compartilhar o espírito de Dom Bosco. Então a gente diz que é salesiano, diz que é salesiana, quando a gente tem no nosso coração o ardente desejo, o mesmo de Dom Bosco, de salvar os jovens, de levar o Evangelho, de levar a boa nova da ressurreição, da vida plena a todos os jovens, em todos os aspectos de sua vida. E se você também tem no seu coração o desejo de fazer com que diversos outros jovens encontrem o caminho de Deus, se encontrem nele e sejam felizes, você com certeza tem em seu coração o espírito salesiano pronto para se desenvolver. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso estilo de viver, de desenvolver a nossa pastoral, a nossa missão, eu te peço que você continue acompanhando aqui o nosso podcast. Com certeza a gente mergulha no espírito salesiano para ver o mundo a partir do jeito de Dom Bosco, do jeito que o Espírito Santo tem inspirado Dom Bosco até hoje através de nós. Então,
Continue acompanhando a gente nas diversas redes sociais. Se você conhece algum salesiano, não deixe de acompanhar suas redes, de ver como é que ele vive, de conversar para entender um pouco mais sobre esse jeito de viver, sobre essa espiritualidade tão bonita. Sou muito feliz e realizado de ser salesiano e ainda mais de saber que não estou sozinho, que diversas vidas de jovens precisam do amor de Deus e que Ele escolheu e escolhe e chama a todos nós para essa missão, levar o amor de Deus a todos os jovens, sendo um sinal, sendo portador desse amor. Vamos terminar então, queridos ouvintes, nosso podcast de hoje com a oração da família salesiana. Então te convido a acompanhar de maneira a abrir o seu coração para esse momento, para a gente fazer essa nossa oração tão bonita que está lá na Carta de Identidade Carismática da família salesiana de Dom Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai e Mestre da Juventude, São João Bosco, que dócil aos dons do Espírito Santo, deixastes em herança à família salesiana o tesouro de uma predileção pelos pequenos e pelos pobres. Ensina-nos a ser para eles, todos os dias, sinais e portadores do amor de Deus, cultivando em nosso espírito os mesmos sentimentos de Cristo bom pastor. Pede para todos os membros da tua família um coração cheio de bondade, de constância no trabalho, de sabedoria no discernimento, de coragem para testemunhar o sentido de igreja e de generosidade missionária. Obtém-nos do Senhor a graça de sermos fiéis à aliança especial que o Senhor fez conosco e faze com que, guiados por Maria Auxiliadora, percorramos com alegria, com os jovens, o caminho que conduz ao amor. Amém. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos jovens, foi um prazer estar com vocês em mais esse episódio do podcast Vamos Juntos. Te convido a você continuar acompanhando a gente pelas redes sociais e divulga aí, gente, esse nosso podcast. Compartilha com as pessoas essa mensagem tão bonita de crescimento e de esperança. Para estar conosco durante toda a semana, além de ouvir mais uma vez esse nosso podcast, eu te convido também a acompanhar a gente no Instagram. É só você procurar AJS Caetés, você vai encontrar aí um perfil cheio de posts, com um monte de mensagem, com um monte de notícia, tudo muito maravilhoso, preparado pelos jovens para mostrar a alegria de ser salesiano, de ser jovem salesiano. Então, espero você na semana que vem, tá bem? Fica na paz e até mais, para continuar conosco, dando passos firmes no nosso crescimento rumo à concretização do reino de Deus. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.